Uma ótima tarde, então, para todos, né? Todos e todas que estão aqui, né, nos prestigiando nesse momento. Nós estamos na nossa primeira semana de saúde mental e luta antimanicomial. E estamos também, né, com o privilégio de termos o professor Francisco Viana, ele que é psicólogo, é doutor em ciências biomédicas, servidor público da FEMIG, SUS, professor universitário e atualmente consultor da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Muito prazer tê-lo aqui conosco, professor Francisco Viana. A palavra está com o senhor, então. Tá. Muito obrigado, Daniel. Muito bom encontrar com você novamente, né? Uhum. Agora um parceiro nessa atividade acadêmica, né? Boa tarde a todas e todos, né? A Uhum. minha intenção aqui hoje é uma roda de conversa. Então, eu espero que a gente possa falar um pouco, quer dizer, sobre esse momento que a gente vive, não é? Tendo como eixo inicial a questão do 18 de maio, né? Que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A gente costuma dizer que essa é a Semana Nacional da Luta Antimanicomial, que a gente, durante toda a semana, sempre fez várias atividades nesse período, né? E esse momento, essa data, ela tem um sentido muito importante para nós na psicologia, porque ela nos traz uma, uma compreensão de como é que nós avançamos no olhar da psicologia ao longo desse período, né? Eu trouxe como tema para vocês essa questão da vulnerabilidade, dos estudos e pesquisas com a saúde, né, a saúde mental, os sujeitos mais vulneráveis, porque eu queria dizer para vocês o seguinte: eu estudei na década de 70, né? E, e muito interessante, eu estudei na PUC, fazia psicologia, e eu tinha um contato muito próximo com a faculdade de medicina. Tinha vários amigos que faziam medicina, tinha uma namorada que fazia medicina, e aí os estudantes entraram em greve porque eles precisavam de cadáveres para estudar. Era uma greve porque estava faltando cadáveres. Bom, nós achamos aquele negócio muito esquisito, né? Fizemos uma conversa inicial com as pessoas, tentando entender do que se tratava, e aí fomos percebendo que, na verdade, aqueles cadáveres eram fundamentais para a formação dos alunos, né, dos estudantes de medicina naquela época, né? Eles vinham de uma condição chamada de sujeitos indigentes. Então, eles eram considerados pessoas sem família, sem vínculo, e a maioria deles, pasmem vocês, vinha do Hospital Psiquiátrico de Barbacena. O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, nessa época, era o maior fornecedor de cadáveres para as escolas de medicina do Brasil. Não era só de Minas Gerais. Bom, já estávamos na década de 70, né? Meados da década de 70, a gente já vislumbrava a possibilidade da ditadura cair, não é? A gente já discutia um pouco a reforma sanitária, né? E já no final dos anos 70, acontece em Belo Horizonte um Congresso Mineiro de Psiquiatria, né, o terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria. Vem ao Brasil Robert Castell,
que foi responsável pela reforma sanitária e psiquiátrica de Paris, né, da França, e Franco Basaglia, responsável pela reforma psiquiátrica italiana, né? Os dois vieram, participaram do congresso, foram conhecer Barbacena, ficaram estarrecidos com o que viram em Barbacena. Nessa época, um psicólogo e cineasta, depois ficou muito conhecido de todos nós, né? Psicólogo Elvésio Raton, né? Elvésio, na época, fez um curta, um vídeo chamado Em Nome da Razão, que conta um pouco que dá visibilidade para essa situação de Barbacena, né? E aí é que eu comecei a entender um pouco essas coisas. Estava faltando cadáveres lá naquela greve, no meados dos 70, já em 79 nós estávamos discutindo, né, uma reforma psiquiátrica. Por quê? Porque desse momento da greve de falta de cadáveres até 79, nós descobrimos que Barbacena tinha tido 60 mil mortes de uma doença que não mata. Ou seja, isso aproximou muito a psicologia desse novo elemento que começa a nos preocupar naquela época, que era a questão de direitos humanos, desrespeito ao cidadão, não é? A importância de ter um outro modelo de assistência psiquiátrica que buscasse ser mais respeitoso, mais humanizado, né? A gente falava em humanizar os hospitais psiquiátricos, humanizar a assistência, né? E aí, no início dos anos 80, nós começamos a discutir a possibilidade de uma reforma psiquiátrica mesmo, né? E eu tive a oportunidade de, em 84, participar de uma comissão multiprofissional. Eu já trabalhava na FHEMIG na época, tinha me formado em 79, fiz o concurso, comecei a trabalhar na FHEMIG e fui escalado para ir com esse grupo para Barbacena para fazer uma reavaliação dos 980 pacientes que ainda estavam internados em Barbacena. E aí, para o meu espanto, eu descobri, e aí voltei lá atrás, né? Eu descobri que muitos daqueles pacientes, na verdade, tinham famílias. Não eram tão indigentes assim, né? Eram pessoas que estavam ali, ignoradas, talvez, por essas famílias, ignoradas pelo Estado, né? Completamente despidas. E aí literalmente mesmo, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu passei a cópia desse vídeo para o Daniel, depois ele pode passar para vocês, né? Então elas estavam literalmente despidas, mas elas estavam também despidas de direitos, né? Não eram sujeitos de direitos, não tinham reconhecimento nem de cidadania, nem de absolutamente nada, né? Bom, estou trazendo essa questão porque eu acho que a partir daí a psicologia tomou um outro rumo e passou a entender que os sujeitos humanos também precisam de ser respeitados nos seus direitos, né? E aí nós trouxemos para dentro da nossa formação como psicólogos a cadeira de direitos humanos, né? Direitos humanos passou a ser um conteúdo importante para que a gente pudesse estudar e aprofundasse em torno deles. Bom, a ideia de que eu pudesse aproveitar um cadáver de alguém que morreu para estudar numa faculdade de medicina, até a década de 80, 90, ainda era considerado uma coisa, vou chamar assim, de normal, né? Normal entre aspas. A gente não tinha uma outra forma de que o estudante pudesse ter acesso
às veias, aos músculos, aos tendões, às células, que não fosse utilizando esses sujeitos. Basta dizer que se vocês pegarem os diplomas, os convites de formatura dos estudantes de medicina dessa época, vocês vão encontrar muitos deles agradecendo aos cadáveres, né? que de certa maneira, foram fundamentais para que eles aprendessem medicina. Ora, estou chamando a atenção nesse aspecto, né, indo e voltando, para dizer assim, olha, essas pessoas eram estudadas sem terem dado autorização para que isso fosse feito no corpo delas. Por quê? Porque elas eram consideradas indigentes. Ou, eu diria, de uma outra forma, elas eram sujeitos sem direitos, né? Reconhecidamente sem direitos. Depois da Constituição de 88, a Constituição de 88 diz no Brasil que não existe sujeito sem direitos. Todos somos sujeitos de direitos, independente, né, da nossa condição econômica, da nossa condição mental, da nossa condição de cor, de sexo, de idade, né? Todos somos sujeitos de direitos, né? E aí fica claro que era preciso, do ponto de vista da ciência, repensar, inclusive, suas formas de obtenção de conhecimento. Ora, basta dizer que, hoje em dia, nenhum curso de medicina está autorizado a funcionar utilizando cadáveres, né, de humanos, cadáveres verdadeiros, né? Talvez a Universidade Federal ainda tenha alguns, né, que são remanescentes daquela época, né? Mas normalmente não se tem mais essa autorização de uso de cadáveres, né? Ou, para se ter isso, você precisa de ter uma série de documentações autorizando, né, que o seu corpo possa ser utilizado para estudos, para as pesquisas, né, para a formação de novos profissionais. É exatamente na década de 90 que a gente vai criar a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, né? E a Comissão Nacional vai, então, passar a fazer uma série de regulações para o uso do nosso corpo, né? Do sujeito humano para pesquisas. Nós somos nós somos um dos países do mundo que tem uma regulação mais severa de pesquisa com seres humanos, né? A gente faz muito controle, porque nós, e eu citei Barbacena para poder trazer aí a questão antimanicomial, né? Mas nós já tivemos diversas outras situações de pesquisas realizadas com seres humanos no Brasil sem a própria autorização de quem participava da pesquisa. E que provocaram danos gravíssimos. Alguém já ouviu falar aí de doenças que provocavam deformações no corpo, né, por uso de medicamentos, testes de medicamentos que foram feitos no Brasil, né? E isso, durante muito tempo, era assim que funcionava e hoje não funciona mais. Então, vamos caminhar um pouquinho mais, né? Quero trazer para vocês, então, que esse acontecimento lá na década de 70, né, teve um significado muito importante na minha vida profissional como psicólogo, né? E ela veio acompanhando em várias circunstâncias, em vários momentos, eu acabei indo para Barbacena, ou trabalhando com saúde mental, ou trabalhando com saúde pública, né? E essas coisas todas foram contribuindo para que eu buscasse uma formação mais ampla, mais voltada para a compreensão do processo saúde e doença, né? E aí, eu queria fazer uma articulação disso com o que nós vivemos nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo uma epidemia
que nos está oferecendo, inclusive, essa possibilidade, né, uma conversa com vocês através da... Eu estou sentado no meu escritório, na minha casa, né? Vocês provavelmente na casa de vocês, né? E nós todos aqui vivendo uma experiência absolutamente nova, certamente para a maioria de nós, né? E eu vou dizer para vocês assim, epidemia. Epidemia é uma coisa nova? Quer dizer, o que nós estamos vivendo de fato é uma coisa nova? Não é. Não tem absolutamente nada de novo no que estamos vivendo. Talvez essa geração esteja vivendo algo novo, né? Mas a primeira epidemia no Brasil está datada nos livros, né? Para 1563. Uma epidemia de varíola, obviamente trazida pelos portugueses nos seus navios, né? E que afetou principalmente a população indígena brasileira, né? Que obviamente vivia aqui isoladinha, sem nenhum problema, sem nenhum vínculo externo, né? E recebeu logo de cara essa pancada de uma doença, né? Que também pega, né? Que também circula entre as pessoas, né? Depois disso, nós tivemos a tuberculose, em 1555, depois a peste negra, a peste bubônica, e nós, principalmente da área da saúde, a primeira grande epidemia que nós vamos estudar mesmo, né, é a da febre amarela, já lá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, quando Oswaldo Cruz, né, acaba descobrindo uma vacina e inicia um processo ele convence, né, que a população brasileira precisava de ser vacinada, e aí nós vamos ter uma revolta da vacina, que foi quase uma guerra civil, né? Não sei se vocês já estudaram um pouco sobre isso, mas é muito interessante. Nós tivemos quase uma guerra civil, porque as pessoas achavam que esse negócio de usar vacina, que ia jogar o vírus nas pessoas, e as pessoas então iam ficar doentes, iam morrer, não sei o quê. E aí eu quero até só fazer um parênteses. A vacinação foi feita mesmo com a participação do Exército Brasileiro, né? E daí muito do jargão que nós hoje utilizamos, e aí com muita facilidade, vem exatamente dessa relação inicial das Forças Armadas, né, com a saúde, e é por isso que a gente fala em hospital de campanha, né? Por isso que a gente fala de campanha de vacinação, né? Isso é um jargão bem militar mesmo, isso não é exatamente um jargão da saúde, né? Mas que acabou sendo incorporado à nossa visão de saúde, exatamente porque nessa época foi uma revolta e foi uma campanha com uma certa um autoritarismo de forçar as pessoas a se vacinarem. Bom, estou querendo dizer disso que, além dessa, nós tivemos doença de Chagas, gripe espanhola, cólera, nós já passamos por todas essas né? Para quem já devem ter ouvido falar, né, da gripe espanhola, também no início do século, né? Os pais de vocês talvez já tenham falado com vocês que na década de 70 nós tivemos uma epidemia de meningite, né? Em que as pessoas foram vacinadas na rua. Era uma coisa assim, eu era um jovem de 17 anos, né? E a gente entrava numa fila na Savassi, assim, e o cara vinha com aquele revólver de vacina, assim, ó, e a gente só escutava os tiros, a sensação que você tinha que você ia chegar lá e ia tomar um tiro, né? E era a vacinação, e uma coisa de campanha, né? Exatamente nesse modelo né, armamentício, né? Mais recentemente, nós vivemos aí a epidemia do HIV, que teve também esse aspecto pandêmico, não é? Porque ela envolveu o mundo inteiro, né?
o H1N1, né? Quem se lembra quando aquela gripe H1N1 ainda agora, muito recentemente, né? Chegou ao Brasil, trouxe também muitas aflições, né? Aí nós temos dengue, zika, chikungunya, ebola, gripe aviária e, finalmente, a Covid-19, né? Bom, em primeiro lugar, quando a gente pensa na Covid-19, a gente pensa assim, mas qual que é a grande diferença dessa epidemia para as outras, né? Bom, a primeira grande diferença está relacionada com o fato de que ela tem uma interferência no organismo muito violenta. Muito violenta. Produz danos em diferentes órgãos. Olha, se você analisar, ela não é tão letal assim, ela até mata pouco, né? Ela tem uma capacidade de disseminação que não é muito rápida. A H1N1 era muito mais rápida do que ela para poder transmitir, né? Mas ela tem um aspecto complicado. Ela atua muito rapidamente e provoca uma internação em hospitais, exigindo, né, o uso, né, de respiradores, de CTI, coisas que nós não temos, não só nós, que ninguém no mundo tem em número suficiente para não ter um caos no sistema de saúde. Então, o que nós vimos na Itália, o que nós vimos na China, na Espanha, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos e o que nós estamos vendo no Brasil é exatamente isso. Quer dizer, é uma epidemia igual a outra qualquer, ela não tem grandes diferenças, mas o grande ataque dela, na verdade, é no sistema de saúde. Se a gente tiver... E a experiência de Belo Horizonte é muito interessante porque ela nos mostra exatamente isso. Nós começamos a fazer um isolamento social mais cedo do que o resto do Brasil inteiro, e por causa disso, até hoje, os nossos leitos, né, mais de 700 leitos que foram criados só para receber Covid-19, nenhum deles foi utilizado até agora. O sistema de saúde nosso, público, né, o SUS, tem dado conta do recado. Então, está lá, porque se a coisa desorganizar, o sistema vai dar conta. Mas, nesse momento, nós continuamos controlando o sistema. Bom, estou querendo falar disso para poder dizer dessa novidade. Assim. Essa pandemia trouxe uma necessidade muito rápida de que nós fizéssemos pesquisas. Com quem? Com seres humanos. Não é? Ora, para vocês terem uma ideia, no relatório que eu recebi ontem, antes de ontem, quer dizer, dia 19, né? Na verdade eu recebi ontem, porque dia 19 ele foi fechado e nós tivemos até o dia 19 de maio 308 projetos de pesquisas aprovados para só para a Covid-19. Desses 308 projetos, 51 são considerados estudos clínicos, que envolvem desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de terapêutica, teste de medicamentos, testes de terapêuticas, testes de equipamentos, quer dizer, todos esses a gente considera que um estudo clínico é esse estudo que eu vou chamar de um estudo de intervenção sobre a doença, né? Ou sobre o vírus, né? Então, conhecer a dinâmica do vírus, como é que ele funciona, como é que ele replica, conhecer
o efeito dos medicamentos que nós temos disponíveis, né? Então, essa discussão da cloroquina, não sei o quê, está tudo lá. Eu posso mandar para o Daniel depois o último boletim, ele é público, eu publiquei ele lá no meu Facebook, publiquei no LinkedIn, posso mandar para o Daniel para poder passar para vocês. Vocês vão ter lá uma dimensão da quantidade de estudos que são estudos. O Brasil é um país que faz muita pesquisa, né? Ao contrário do que algumas pessoas podem acreditar que a gente não tem esse papel, né? A gente faz muitas pesquisas interessantes. E esses 51 estudos têm essas características. Os outros 257 estudos são caracterizados como estudos observacionais. E aí, dentro deles, estão diversas pesquisas nossas, da psicologia. Né? Pesquisa que quer ver implicações implicações no trabalho, né, dos profissionais de saúde, do ponto de vista psíquico, nessa relação com o paciente de Covid. Né? A questão do estresse, né? A questão dos medos, né? Do desconhecimento, né? A própria condição de isolamento social, né? Aspectos relativos à depressão, né? Depressão, tentativas de suicídio, violência doméstica, né? Quer dizer, são várias variáveis que nos interessam como psicólogos, né? Tentando compreender a vida humana, né? E que foram, de certa maneira, provocadas, né? Pelo aparecimento dessa epidemia. Né? Essas pesquisas trazem uma série de novidades também. Né? Você vai me dizer assim, mas, Chico, como é que esse povo vai fazer pesquisa se nós estamos em isolamento social? Então, isso é outra coisa interessante. Né? E é mais um risco, né, que nós temos que lidar com ele, mais uma questão que nós precisamos. Por quê? Porque quando eu convido alguém para poder participar da pesquisa, eu tenho que dizer para ele assim, olha, a partir de agora, tudo que esteja relacionado à pesquisa na sua vida é da minha responsabilidade como pesquisador. O que significa que eu tenho que estar atento para tudo que acontece com você. Se você tem algum efeito colateral, que tipo de efeito colateral isso pode acontecer, se você ficou deprimido, se a sua intimidade foi violada, né? Ou seja, tem uma série de questões que é da responsabilidade do pesquisador evitar que aquele sujeito que se dispôs a participar, não é? Eu sempre uso essa expressão assim, de que ele se dispôs a colocar o seu corpo à disposição da humanidade para que a gente pudesse compreender um determinado fenômeno, que ele não tenha nenhum dano que não possa ser absolutamente controlado, né? Por estar ali colaborando com a pesquisa. Então, e isso é função do pesquisador, é ele, o pesquisador que tem que cuidar disso, né? E aí, como é que a gente cuida disso fazendo pesquisa remota? Vocês devem ter recebido muitas pesquisas, né, por e-mail, né, que tinha, às vezes até tinha lá um TCLE, né, um termo de consentimento livre esclarecido, que você lê o termo, você clica aceitando e tudo mais, mas como é que ele vai acompanhar como é que eu estou? Você me faz um conjunto de perguntas, você escarafuncha a minha intimidade, né? E aí você percebe que eu estou deprimido, porque eu estou isolado, né? Estou sozinho, né?
ou a minha condição humana de ser um sujeito que já perdeu família, que já perdeu um conjunto de vínculos, agora, nessa situação de pandemia, ela se escancara porque eu não saio de casa, porque eu não posso sair de casa, né? Eu não vou trabalhar em outro lugar, então eu não sou obrigado a me relacionar com a sociedade, né? E aí eu estou preso dentro de uma casa, quer dizer, então fica mais evidenciado ainda a minha solidão, não é? E você vem fazer uma pesquisa comigo, você detecta isso e você vai poder fazer alguma coisa, né? Então, estou trazendo essa questão, e aí, voltando lá na questão dos malucos, né? Da luta antimanicomial, quer dizer, aqueles sujeitos malucos, né? Sem família, né? Que provavelmente morreram muito mais de desassistência do que qualquer outra coisa, né? E eram usados, né? Em estudos, em pesquisas, na formação de profissionais, né? E que hoje, de alguma maneira mais moderna, né? Nós vivemos aí de novo, nesse momento, tendo que estudar, tendo que. E é importante que a gente estude, eu não estou aqui fazendo nenhuma proposição que a gente não faça isso, né? Mas que a gente entenda, né, que as exigências que um estudo, que uma formação profissional, né, e uma ligação disso com uma pesquisa com seres humanos deve resguardar os direitos humanos desses sujeitos, né? Ou seja, em nenhum momento eu posso permitir que esse desejo de saber se sobreponha, né, à condição daquele sujeito que está ali se dispondo a ser conhecido, não é? Se dispondo a se apresentar como alguém que pode ajudar, né, a humanidade a compreender um momento tão difícil como esse que estamos passando. Então, queria dizer que eu pessoalmente fico muito satisfeito de pensar que nós temos tantas pesquisas, e são muitas pesquisas que envolvem psicólogos. Se vocês derem uma olhadinha no relatório, vocês vão encontrar pesquisas da UFMG, pesquisa de tudo quanto é universidade brasileira, né? É muito interessante a gente ver que a universidade brasileira ela tem esse papel, né? Ela é a produtora de ciência nesse país, né? Com toda a falta de recurso que ela está vivendo nos últimos anos, com todo o cerceamento das atividades dentro das universidades, ela não se encolheu. Pelo contrário, né? Nesse momento tão difícil, ela se agigantou. Ninguém podia imaginar que as nossas universidades, a Fiocruz, né, que também é uma instituição pública, né, pudesse ter se agigantado desse tamanho, né, se tornasse um conjunto. Estão todas as universidades acompanhando diretamente as ações dos prefeitos, dos governadores, dos ministros, né? De todos os gestores públicos, dando sustentação teórica, dando sustentação prática, né? Buscando desenvolver metodologias, buscando desenvolver equipamentos, né? Com toda a nossa pobreza, nós estamos vendo o tamanho da importância que são as nossas universidades, né? Em especial as nossas universidades públicas, porque são elas que têm, de fato, pesquisadores com disponibilidade exclusiva, inclusive, né, para fazer pesquisa, né? Mas como é importante o nosso Sistema Único de Saúde, né? Se nós não tivéssemos o SUS,
não tenham dúvida, nós estávamos perdidos, né? Perdidos. O nosso sistema de saúde, que a gente xinga ele o tempo todo, que a gente critica ele o tempo todo, né? Foi ele que rapidamente conseguiu se organizar, né? E está aí, está segurando as pontas. Se vocês me perguntam, mas isso não está acontecendo, lá em Natal virou um caos, lá não sei aonde, no Pará, na Amazônia, São Paulo vai explodir esses. É verdade. Mas eu diria para vocês que não é por causa do SUS. É principalmente por causa da falta de uma articulação dos nossos gestores, né? A nossa presidência da República, se tivesse bem articulada com o Ministério, e se o Ministério tivesse bem articulado com os governadores e os secretários, né, de saúde dos municípios e do Estado, eu tenho certeza absoluta que nós poderíamos estar nessa mesma situação que estamos em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Mas nós tivemos o tempo todo um discurso ambivalente, um desacreditando, o outro acreditando. Ora, gente, nós somos seres humanos, isso é mais um estudo que a gente podia desenvolver na psicologia agora, né? Assim, o impacto desse discurso ambivalente o tempo todo na própria situação que nós vivemos da pandemia, né? Porque, obviamente, eu sei, e olha, vamos ter Belo Horizonte como nosso exemplo, né? Nós estamos há 60 dias com um isolamento social bem rigoroso em Belo Horizonte. Mas nós continuamos tendo gente acreditando que é uma gripezinha. Tem gente que vai para a rua fazer carreata, né? Porque passeata eles não fazem não, porque eles têm medo de encontrar com o corona. Aí fica nos carros chiques deles andando pela rua, buzinando, né? Pedindo para abrir. Mas eles não vão, não. Eu tenho certeza que nenhum deles vai enfrentar um metrô, um ônibus, não é? Lotado e correr risco de se infectar, não é? Assim como nós temos pessoas andando na rua sem máscara, né? A máscara hoje foi uma descoberta, né, gente? Infelizmente, se ela tivesse sido introduzida há 60 dias atrás, talvez nós estivéssemos ainda numa condição muito melhor do que estamos agora, não é? Mas, infelizmente, não foi, porque a primeira questão das máscaras foi acabar as máscaras dos profissionais de saúde, então o pessoal falou assim, não, deixa as máscaras para os profissionais de saúde. E aí depois é que eles pensaram assim, nossa, vamos usar máscara de pano, porque a máscara de pano, ela já ajuda, e aí o povo larga as máscaras para os profissionais de saúde. Porque o problema de falta de máscara é um problema mundial também, assim. Todo mundo usando máscara, não tinha máscara para todo mundo, óbvio, que não ia ter mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é isso, quer dizer, hoje nós temos aí a nossa especialidade, que é o estudo dos seres humanos, se expressando todo dia, não é? Se expressando no medo, se expressando na descrença, não é? Se expressando no cuidado, não é? Então, tem pessoas que estão fazendo as coisas direitinho, tem pessoas que não estão fazendo nada, tem pessoas que não estão entendendo ainda o que estão fazendo, não é? Quer dizer, essa epidemia trouxe também uma outra questão que a psicologia tem se preocupado muito, não é? Que é a questão da desigualdade social, né? Não adianta eu achar que eu vou, ao estudar uma população humana, eu vou achar que todos são iguais, que tudo acontece igualmente com todo mundo. Não é verdade, né? E a desigualdade fica muito evidente, né? Antes da gente começar, eu falava com o Daniel exatamente isso, assim, olha, nós estamos aqui fazendo uma experiência, né? Que uma escola pública não está dando conta de fazer. Vocês estão sentadinhos aí assistindo essa live pelo computador, né, ou pelo telefone, seja lá, né, por que instrumento que você está utilizando, seu iPad, né? Tem gente nesse país que não está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque ele não tem o telefone,
ou se ele tem o telefone, ele não tem um sinal adequado. Se ele não tem, se ele tem um sinal adequado, ele pode não ter os créditos suficientes para poder escutar, quer dizer, e aí você vai percebendo que as possibilidades de cada ser humano, né, de ter acesso ao conhecimento, de ter acesso às informações necessárias para que ele possa se cuidar adequadamente, para que ele possa compreender o valor do isolamento social, para que ele possa entender a importância dele se vacinar de determinadas vacinas. Isso varia de acordo com o grau de desigualdade que cada um de nós está vivendo nele, né? Então, só para fechar essa primeira etapa da minha fala e aí abrir uma possibilidade de conversa com vocês, eu quero dizer isso, quer dizer, nós estamos hoje com um prato cheio de questões humanas para estudar. Temos muita gente estudando isso, como eu disse para vocês, pelo boletim da Comissão Nacional de Ética de Pesquisa, né? São muitos estudos sendo feitos, né? E teremos muita coisa para estudar no posterior a isso também, né? Porque se tem algo que nós já aprendemos a escutar também, é que nós não voltaremos ao normal. Nós voltaremos a um outro normal. Nós teremos que repensar a nossa vida nesse mundo lá fora, né? Essa não foi a primeira e não será a última epidemia. E nós não podemos mais achar que nós vamos viver como vivíamos antes, né? Transporte coletivo entupido de gente, essas condições absurdas, né? A gente falar em isolamento social para quem mora numa favela dá vontade de rir, né? Então, por quê? Porque não tem isolamento possível, né? Em 40 metros quadrados mora 10 pessoas. Cadê isolamento possível, né? Ora, então, todos esses elementos serão elementos que nós todos, e a psicologia não tem deixado de lado o seu papel, tem buscado trabalhar, né, reconhecendo essas vulnerabilidades. E eu gosto muito do conceito de vulnerabilidade mais do que do conceito de risco, não é? Porque o conceito de risco trata todo mundo como igual, né? Como se todo mundo tivesse sob risco. Você tem mais de 60 anos, você é grupo de risco. Eu não sou grupo de risco. Sabe por quê? Porque apesar de eu ter meus 64 anos, né, as minhas condições são absolutamente diferentes de outros sujeitos humanos de 64 anos que existem nesse país. Eu tenho condição de fazer isolamento, eu estou aqui sentadinho no meu escritório, eu estou alimentando de manhã, de tarde, de noite, normalmente, né? Eu tenho dinheiro para comprar álcool gel, para comprar... Né? Eu tenho uma série de condições. Eu tenho conhecimento científico, né? Eu sei formas de buscar a minha própria proteção, eu sei o que eu posso usar do Sistema Único de Saúde que está lá fora, eu sei aonde que eu devo procurar. Então, eu tenho condições muito diferenciadas de vários outros sujeitos de 64 anos que não têm essas mesmas condições. Então, para nós hoje, vulnerabilidade, por isso vulnerabilidade é um conceito muito rico, porque ele fala da minha condição pessoal, da minha condição social e da minha condição institucional. Né? Porque ainda tem gente que com os mesmos 64 anos, mas que por morar na Europa tem uma condição de vulnerabilidade muito mais favorável do que a minha que mora no Brasil, né? Porque ele mora, e se ele mora em Portugal, por exemplo, ele com certeza, por morar em Portugal, ele tem uma condição de assistência diferenciada. Então, esse conceito é um conceito importante, né? São conceitos que nós temos que trazer para a psicologia, né? E nós vamos ter muito que estudar, e, na verdade, esse vai ser um papel de vocês que estão aí estudando, né? Vão se formar nos próximos anos, né? E vão ter que dar conta de construir conhecimentos para as próximas epidemias que nós vamos viver daí para frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Chico. Excelente apresentação, brilhante.
É um prazer ter você aqui com a gente falando, né? Para quem não sabe, gente, o Chico foi meu professor na graduação, tá bom? E é um prazer, né, muito grande, né, a gente poder estar aqui conversando, assim, de igual para igual, né? Quem sou eu, na verdade, perto do Chico? Mas, assim, ele é muita sabedoria, né, numa pessoa só. Mas, assim, muito obrigado mesmo, tá, pela participação. E esse tema realmente me chama muita atenção, né? Se a gente até pensar no sentido da palavra vulnerabilidade, dá uma ideia de ferida, né? Aquelas Sim. pessoas que são os mais vulneráveis, ou seja, têm a possibilidade de serem atingidos mais facilmente por um caos, né? E essas pessoas sem recursos, que são estigmatizadas, né? Que são excluídas, que já eram excluídas antes da pandemia, né? Dos melhores recursos, saúde, segurança, educação, né? E que essa pandemia só potencializou toda essa Exato. questão, né? Então, assim, num período de pandemia, que você vê o governo investindo tanto dinheiro, assim, agora, né, nesse momento, investindo na saúde, por que que isso não foi feito antes, né? Exato. Antes da pandemia, né, que os hospitais tivessem estrutura, né, que as pessoas tivessem acesso a uma boa internet, que a educação alcançasse os lugares mais remotos aqui do Brasil, né? E aí, se a gente pensa, por exemplo, na saúde mental ainda do usuário, do usuário de um serviço, né, um CREAS, um Sersan, CAPS, aí eu fico pensando assim, e agora, né, como que eles estão? Assim, queria que você pudesse comentar alguma coisa a respeito disso, né? Assim, como que eles estão agora nesse momento de pandemia, né? Eu confesso para você que eu não estou muito próximo dessa população, mas eu imagino que aqui em Belo Horizonte eles estão vivendo a mesma condição de isolamento social, né? Uhum, Possivelmente, como muitos deles fazem parte de grupos de semelhantes, pode ser que ah, eles até estejam frequentando algum Sersan, que aproveitem para ir ao Sersan para receber alguma orientação, né, de como fazer, né, para se cuidar, mas é provável que eles estejam nas suas casas, já que a nossa ideia não é mais ninguém preso em hospital psiquiátrico, né? Então, eles devem também estar vivendo essas mesmas angústias. Mas que é exatamente a sua pergunta é muito interessante, porque assim, se a gente que teoricamente é normal, né, está sofrendo tanto com esse isolamento, imagine quem pode estar por uma confusão mental tendo mais dificuldade ainda de compreender, né, esse momento, né, e todos esses acontecimentos, né? Quer dizer, alguém que saiu da prisão de um hospital psiquiátrico e agora está preso dentro de casa, né? E todo mundo uhum, fala que ele tem que ficar preso dentro de casa, né? E a gente falava antes que o saudável era ele ir para a rua, né? Andar, fazer atividade, ir ao Sersan, ir ao centro de convivência. E ele agora não posso ir em lugar nenhum, né? Tem que ficar preso aqui, né? uhum. É uma situação muito. Todas essas coisas nós vamos ter que estudar para entender exatamente como que essas pessoas significaram isso na vida delas, né? Uhum. Sim, e eu fico pensando justamente, né, nos processos de subjetivação que estão acontecendo hoje, né, a construção das identidades, né, assim, como que as pessoas estão dando sentido para essa experiência agora de isolamento social. Muitos não estão conseguindo cuidar da sua saúde mental, né, estão Aham, é, assim, aquelas pessoas que já tinham uma tendência à ansiedade, depressão, parece que a Covid só potencializou isso também, né? exatamente, né? Uhum, Não, e tem coisas muito interessantes. Eu tenho um netinho de 3 anos uhum, que, quando eu não estou viajando a trabalho, eu encontro com ele praticamente todos os dias. Porque ele, para ir para o clube,
né, minha filha deixa o carro aqui na minha casa e vai para o clube com ele. E ele ia para o clube todos os dias. Uhum. E ele olha para a mãe e fala assim, mas por que que eu não vou poder encontrar o vovô? Por que que eu não posso ir para o clube? Né? Por que que eu não... Né? E por mais que... Como é que você explica para uma criança de 3 anos? Você explica, né? E é interessante, porque quando você conversa com ele, que a gente também conversa com eles pela internet, né? Pelos WhatsApp da vida, e ele sabe que tem um bichinho no ar, né? Mas é um bichinho que ele não vê, né? E ele ainda está numa fase de concretude, né? Os objetos concretos são fundamentais para eles, né? Quer dizer, imagina quantas crianças estão aí sem entender por que não podem sair de casa, por que não podem ir brincar no hall do prédio, por que não podem encontrar com os avós, né? Porque, embora a gente fale assim, mas isso é porque essa epidemia está matando só os velhos. Olha, estava verificando aqui, né? Na verdade, nós tivemos aqui em Belo Horizonte 20 e poucas mortes, né? E dentre elas, de uma criança de 10 anos. É verdade que mais de 70% das mortes foram de pessoas acima de 60 anos. 75% das mortes acima de pessoas acima de 65 anos. Mas os outros 23% das pessoas que morreram, né, eram pessoas das mais diversas idades, inclusive uma criança de 10 anos. Ou seja, imagina, e é impressionante, porque nós estamos lidando com isso e, às vezes, passando essa mensagem pela televisão, pelos programas, pelas discussões, de que, não, isso é coisa que vai pegar só os velhos. E aí, de repente, uma criança morre, um adolescente morre, um jovem morre. E você fala assim, fomos nós que ajudamos isso a acontecer, ué. Porque nós vendemos a ideia de que essa doença é doença de velho, né? Só vai pegar os mais velhos, e isso não é verdade, né? Quer dizer, e aí você imagina, quer dizer, nós como uma sociedade, de certa maneira, dissemos para essas pessoas, olha, pode ir lá, pode ir, não tem problema nenhum, né? E aí, de repente, ele vai e pega a doença, e enfrenta um CTI, um respirador, uma intubação, né? Não, é muito complicado. Nós vamos ter muitos elementos para poder estudar depois, né, que passar esse momento maior da crise, né? Que não está acabado, né, gente? Não está acabado. A gente já percebeu que a Europa está aí vivendo, né, novos casos, já vem uma segunda onda, ainda que em menores dimensões, agora com mais capacidade da gente de intervir, né? Mas enquanto a gente não tiver uma vacina, provavelmente nós vamos ter ainda muito sofrimento pela frente, né? Acho que a Karine aí está querendo fazer uma pergunta. Ela está com a mãozinha levantada? Pode perguntar, Karine. Oi, gente. Então, primeiramente eu queria agradecer, né? O conhecimento é sempre muito louvável e muito bom, assim, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né? Eu não sei se seria essa pergunta pertinente para essa live, mas talvez vocês possam me ajudar, o Chico, né? Se ele me permite chamá-lo assim, ou Francisco. Eu pude perceber, lendo alguns artigos, né? Conversando com algumas pessoas, e nessa época de pandemia aumentou muito o número de violência, né, das mulheres, e o número de violência de abuso sexual, né, com crianças e adolescentes. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, para poder me ajudar, aí eu agradeço muito. Legal. Vamos ver a Scarlett, e parece que tem uma outra pessoa também, que aí a gente junta todas as perguntas. É engraçado.
Sumiu ali a Scarlett. A Scarlett. A A Scarlett Scarlett pediu está para eu sem ler. microfone. Eu vou ler aqui a pergunta. Estou sem microfone. Daniel, pergunta para o Francisco se toda semana sai relatório da Ética em Pesquisa. É isso. A pergunta dela, se toda semana sai o relatório. Bom, então vou começar a responder essas duas, depois a gente volta, né? Uhum. Então, Karine, uma das nossas preocupações e uma questão que tem, pelo menos nos grupos dos quais eu faço parte, né? Apesar de ter aposentado no Estado, eu ainda faço parte de um grupo de psicólogos que trabalham em hospitais e na área da saúde, um grupo grande de WhatsApp, e essa tem sido uma preocupação muito presente entre os psicólogos que trabalham na área da saúde. Assim, aumentou consideravelmente a violência doméstica, e eu estou usando violência doméstica para poder, inclusive, incluir a violência contra a mulher e a violência contra a criança e adolescente. Então, talvez porque essa coisa do isolamento social, ele é interessante a gente pensar assim, mas como? Não tem nada de novo, a gente sempre morou na mesma casa. Nós sempre moramos na mesma casa, mas nós nunca convivemos tanto, não é? Uhum. Então, a gente Verdade. sai para trabalhar, a gente sai para ir para a escola, a gente sai para encontrar os amigos, né? Qualquer um de vocês, né, que devem ter aí a faixa etária de 19 a 24 anos, né? Provavelmente nunca conviveram tanto com os seus irmãos, com os seus pais, como vocês estão convivendo há 60 dias. Não é? Nunca. Com certeza nunca. Eu diria assim, olha, talvez nem quando vocês eram nenéns. Né? Nem quando vocês eram nenéns. Por quê? Porque aí era só com a mãe, ou estava na creche, tinha uma hora que ia para a creche, tem, né? Tá né? bom. Não. Uhum. Com a avó, com o avô, né? Hoje não, hoje a gente está isolado dentro de casa. Isso é muito sério, né? Nós não estamos acostumados a isso, e aí provavelmente todas as nossas dificuldades do relacionamento acabam aparecendo muito mais, favorecendo tanto a violência doméstica e a questão do abuso sexual também, não é? Porque afinal de contas tá ali, a chance de escapulir é menor, né? Porque você não tem para onde ir, né? Você não tem a escola para ir, não é? Você não tem a casa do avô, a casa da avó, você não tem a rua, né? E aí você está muito mais susceptível a esses dois elementos. Temos sim a percepção, né? Vários psicólogos que estão e continuam trabalhando nos CREAS, nos CRAS, né? E no SUS, né? Tem apontado para um aumento, né? Dessa procura, né? E isso é mais uma preocupação que a gente vai ter que ter para entender melhor essa história, né? Bom, respondendo como é que ela chama? A Scarlett. A Scarlett. Isso. Isso. A primeira foi a Karine, agora foi a Scarlett. Então, Scarlett, Uhum. essa experiência de relatório semanal, eu tenho que te confessar que é nova. A CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela soltava relatórios mensais, porque o movimento de projetos ele era mensal. A CONEP ela funciona igual um CEP. O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa que a sua faculdade deve ter. Então, se você perguntar e procurar saber, o Pitágoras deve ter um CEP que se reúne uma vez por mês só. E naquele mês
aquele grupo de membros do CEP, os professores e tal, analisam os projetos do mês inteiro. Eventualmente, a gente tem um CEP que faz 2 reuniões mensais, ou às vezes até 3 reuniões mensais, quando tem época de congresso, né? Quando tem época de programa de iniciação científica, quando tem época de TCC. Aí, eventualmente, você tem um volume maior de projetos, e aí o CEP tem que se reunir mais vezes, e aí provavelmente serão mais projetos de uma vez só. A CONEP, ela é o reflexo a CONEP, a gente fala assim, ela é a segunda instância para o CEP. Então, se você teve um projeto com problema, ou é um projeto especial, ele vai ter que ser analisado na CONEP também. Mas a CONEP é o CEP do Ministério da Saúde. Todos os projetos do Ministério da Saúde têm que ser aprovados na CONEP, né? Então, o que nós vivemos agora é que o processo de avaliação dos projetos não acontece mais uma vez por mês desde o início da pandemia. Ele é ininterrupto para dar conta do volume. Porque eu contei para vocês aqui, eu falei de 308 projetos. Isso não representa nem 1/3 do número de projetos que foram encaminhados para a CONEP. Fora os projetos que foram só para os CEPs, porque projeto que vai para a CONEP é aquele projeto que é principalmente de intervenções comportamentais, clínicos, né? Os casos, os estudos clínicos, né? Genética, teste de novas drogas, esses são obrigatoriamente tem que passar pela CONEP. Mas você tem um conjunto enorme de projetos que são analisados só no CEP. E os CEPs estão trabalhando feito loucos também. Todos online também, ninguém fazendo reunião presencial, mas eles estão lá. Então, provavelmente, esse número 308 é pouco diante do total de projetos que nós temos hoje sendo analisados pelos mais diversos CEPs no Brasil, né? Então, certamente nós vamos continuar fazendo relatórios semanais, né? Mas assim que a gente voltar a uma nova normalidade, né? Possivelmente ele volte a ser mensal ou quinzenal, né? Tudo depende do movimento. Agora, professor, eu vi uma pesquisa, um estudo que saiu na The Lancet, falando sobre os profissionais da saúde que estão na linha de frente do Covid, né? É uma preocupação muito grande com a saúde mental deles também, né? Uhum. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Oi. Opa, acho que voltou. Voltou. Você falava assim, eu queria que você comentasse... Isso, um pouco sobre essa questão assim desses profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Assim, por exemplo, como que nós da psicologia poderíamos contribuir para ajudar essas pessoas, até o próprio estudante de psicologia, o que ele pode fazer para ajudar essas pessoas que estão em contato direto com o tratamento do Covid? Então, olha, hoje a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem um bando de gente que está estudando e está procurando compreender como é que essas pessoas estão dando conta dessa situação. Então, dentre os estudos que foram aprovados, se vocês olharem o boletim, vocês vão encontrar estudo tentando ver como é que o enfermeiro está dando conta, como é que o médico está dando conta, como é que o familiar está dando conta, né? Então, tem várias pessoas tentando compreender como é que cada pessoa, como é que cada agrupamento profissional tem construído estratégias para enfrentar uma situação desse tipo, né? A gente sabe que
É uma situação extremamente angustiante, né? Porque, afinal de contas, você tem o risco de pegar a doença. Mas, na maioria das vezes, o que mais angustia o profissional de saúde nesse campo é o medo dele ser o transporte. É dele levar para casa a doença, né? Porque isso também é um risco muito grande. Eu trabalhei 38 anos dentro de um hospital e eu não conseguia chegar em casa e encontrar com ninguém pela frente sem antes ir no banheiro, lavar a mão, lavar o braço, lavar o rosto, né? Sempre tomando um cuidado para não levar a trazer doença para casa, porque né? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? E para vocês terem uma ideia, que é uma outra questão, é que nós, seres humanos, nunca achamos que as coisas vão acontecer com a gente. Eu diria para vocês assim, a maneira mais simples de evitar essa doença é fazendo uma coisa mais simples que tem, que é lavar as mãos. Não é? Nós já temos, se vocês entrarem na internet e procurar estudos, são milhares de estudos sobre a dificuldade do profissional de saúde de lavar as mãos entre um atendimento e outro de um paciente. Médico, então, acha que assim, que ele é autolimpante, deve ser, né? Porque ele passa na enfermaria, cutuca todos os pacientes com a mesma mão. O enfermeiro, às vezes, faz a mesma coisa. E depois não entende por que nós temos uma alta taxa de infecção hospitalar. Aí, quando vem uma epidemia dessa, que a gente descobre que a gente pode ser o pior infectado nessa história, entra todo mundo em pânico, né? Eu vou fazer uma outra observação para você ver como é comportamento humano e vou provocar os meninos. Eu não sei quantos meninos tem nessa nossa live, mas eu acho que essa é uma pesquisa interessante. Eu vou afirmar categoricamente que mulher lava a mão mais do que homem. É simples. Quer fazer a verificação disso? Observa dentro do banheiro. Entra num banheiro de rodoviária, entra num banheiro de aeroporto, entra no banheiro da faculdade. Fica lá 10 minutos fazendo... inventa um trem qualquer para fazer lá dentro do banheiro, só para você observar todos os meninos. E pede uma menina para poder ir para o banheiro das meninas e fazer a mesma coisa, né? Verifica quantos meninos entram, vão ao banheiro, usam o vaso sanitário e vai embora direto sem lavar a mão. E veja quantas meninas fazem isso. Eu acho que as meninas lavam a mão mais do que os meninos. Esse é um dos motivos que os meninos estão morrendo mais de Covid do que as mulheres, né? Eu também acho que é isso, né? Mas eu estou usando essa brincadeira para dizer assim, ó, isso é comportamento humano, gente. Né? Quer dizer, pode ser uma coisa besta, né? Simples, que a gente fala assim, puxa vida, desde que eu nasci, minha mãe e meu pai me ensinaram a lavar a mão. E eu não lavo a mão. E quando eu viro um profissional de saúde, eu não lavo a mão. Eu trabalho num CTI, atendo um paciente, atendo outro paciente, atendo outro paciente, e não lavo a mão entre um paciente e outro. Isso é visível, tem estudos sobre isso. Né? E nós, então, fazemos menos ainda. Né? Não estou propondo nenhuma atividade obsessiva da gente ficar de álcool gel, andando pela rua, lavando, né? Esfregando a mão no álcool gel o tempo todo, não. Eu só estou dizendo o seguinte, assim, né? Usei transporte coletivo, cheguei num lugar, primeira coisa que eu devo fazer é ir no banheiro lavar a mão. Né? Isso é o mínimo. Né? Antes, eu via isso muito na faculdade. Né? Quer dizer, os meninos desciam daquele ônibus, né? Subia as escadas, ia direto na cantina comer.
pegava o sanduíche, pegava o pratozinho lá de caldo, né? Ia sentar e ia comer. Saiu de dentro de um transporte coletivo, que é o lugar hoje, reconhecidamente, em que mais a gente corre o risco de pegar a Covid. Ô, gente, a Covid é o bicho da vez, mas todos os outros bichos estão lá, né? Todas as bactérias estão lá, todos os outros vírus já estavam lá. Né? Então, Verdade. nós temos muita coisa para estudar. Né? Então, eu acho que a gente vai ter muitos boletins por aí. A gente tem algumas perguntas aqui, Chico. A Kathleen perguntando, você acha que a rotina irá voltar, mas todos tomando cuidado com a máscara e do álcool, até que seja liberada uma vacina ou um remédio? Tem uma outra pergunta aqui também. Quais as perspectivas do SUS em relação à área da psicologia e psiquiatria quando a situação de confinamento terminar no que diz respeito aos danos da saúde mental? E a Juliane está perguntando, Francisco, você comentou agora há pouco sobre as questões envolvendo a pesquisa remota. Acho que ela quer que você comente um pouco mais sobre a pesquisa remota. Tá. Bom, eu vou ser sincero, eu não sei quem foi eu espero que a rotina não volte. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que nós temos que repensar a nossa vida. Essa pandemia tem que nos ajudar a criar um outro normal. Aquele normal anterior não foi bom para nós. Não foi bom. Se tivesse sido bom, nós não estávamos do jeito que estamos. Né? Então, nós vamos ter que pensar um jeito de nos organizar na vida na cidade para que o transporte coletivo não fique entupido de gente numa determinada... Gente, se você andar de ônibus, vou pegar o ônibus que eventualmente eu usei algumas vezes, né, para voltar para casa ou para ir para o hospital, que era o Circular 01. Se você pegar o Circular 01 às 10 horas da manhã para ir à maternidade Odete Valadares, você vai sentadinho, confortável, sem problema nenhum. Às 8 horas da manhã, ele é insuportável. Ele é uma lata de sardinha, né? Como a gente costuma dizer. Isso tem que acabar, gente. Né? Quer dizer, nós temos que conseguir distribuir a nossa atividade dentro de uma cidade de maneira que em nenhum momento a gente tenha ônibus lotado. Então, alguém vai começar a trabalhar às 6, o outro às 6h30, o outro às 7, às 7h30, 8, 8h30, 8h30, 9 horas, 9h30, 10, 11, né? De maneira que a gente, na hora de sair, a gente também saia em horários intercalados, de forma que nenhum dos nossos serviços públicos fique sobrecarregado, né? Isso é uma coisa que nós temos que repensar. A cidade não pode funcionar mais desse jeito. Né? Os meios de transportes alternativos, né, à queima de combustível fóssil tem que ser, de novo, pensado. Nós precisamos de coisa elétrica, nós precisamos de bicicleta. Né? Tá na hora... Né? É interessante, assim. Belo Horizonte não é uma cidade exatamente muito legal para andar de bicicleta, mas é impressionante como as pessoas estão descobrindo assim, que é isso? Vou de bicicleta, não vou entrar nesse ônibus, não, porque nesse ônibus eu tenho muito mais chance de correr. Né? Então, eu acho que é um outro normal. Nós precisamos de um outro normal. Né? E aí vão ser várias coisas complicadas, porque eu não sei como é que o cinema, o teatro, né, o restaurante, o bar, o show, né? Esses lugares que antes acumulavam muitas pessoas, eu não sei como é que nós vamos funcionar. Eu também não sei. Nós vamos ter que estudar tudo isso aí, porque essa não será a última epidemia. E provavelmente nós vamos ter que pensar em estratégias para poder evitar isso, né? Eu hoje escrevi numa lista que eu faço parte
que eu estou doido para poder viver uma segunda epidemia, a do abraço e do beijo. Eu não sei se vocês estão com a mesma sensação que eu estou, mas eu estou com uma sensação de falta que não me cabe mais. Eu estou doido para abraçar alguém, dar um beijo em alguém, né? Porque era assim que a gente encontrava com os amigos, com as amigas, né? A gente é muito de pegar nas pessoas, né? E nós não estamos fazendo isso, né? Nós não estamos fazendo isso nem com os nossos filhos, né? Que, se não moram com a gente, se moram com a gente, tudo bem, porque aí já a gente faz parte do mesmo grupo ali. Mas se não moram, né? Meu filho vem aqui, eu fico olhando para a cara dele, ele lá, a 1,5 metro de distância de mim, né? Minha filha vem, por quê? Porque a gente não pode se tocar, né? Então, são outros normais que nós vamos ter que pensar, né? Bom, como é que o SUS e a psicologia e os danos à saúde mental? Olha, veja bem, eu sou muito otimista, né? Eu faço parte de uma geração da psicologia que viu crescer a psicologia em Minas Gerais, né? E que participou desse crescimento. Eu tive um envolvimento muito grande com o movimento de sindicato dos psicólogos, conselhos de psicologia, associações científicas de psicólogos. Fui professor universitário muitos anos, né? Tenho essa militância na minha profissão. Eu falo que eu sou militante da minha profissão. Então, eu vi uma psicologia que, na década de 80, tinha 20 psicólogos na Secretaria de Saúde. 20. Só a FEMIG, na época, tinha 19. Você imagina o que significava. Tinha 20 psicólogos para o estado inteiro, né? Hoje, eu não sei esses números de Minas Gerais, mas o número que a gente tem no Brasil é que a gente hoje, no Brasil, representa em torno de 40 mil psicólogos empregados no Sistema Único de Saúde, no SUS. Isso ainda é muito pouco, né? Nós somos uma profissão de mais de 200 mil psicólogos no Brasil inteiro, né? E nós temos que lembrar que nós agora também fomos chamados, né, a trabalhar no SUAS, né, no Sistema Único de Assistência Social, né? E temos também possibilidades aí, né? Recentemente tivemos aprovado aquele projeto que nos inclui de volta à escola, né? Então, nós temos aí um campo de trabalho enorme, né? Que nós vamos ter que saber lidar com ele para a gente não misturar os campos, né? Não ir fazer clínica na escola, nem ir fazer clínica lá no SUAS, né? Nem fazer assistência social no SUS, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Mas eu acho que nós temos uma perspectiva muito boa no futuro. E é muito interessante, eu não sei se vocês que estão me assistindo concordam comigo, né? Mas é perceptível um certo reconhecimento social da importância da nossa profissão nesse exato momento da pandemia. Todo dia alguém faz alguma observação do risco psicológico, do dano psicológico, da necessidade de apoio psicológico. Todo dia na televisão, nas reportagens, nas matérias, isso aparece. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito legal para a nossa profissão, no sentido desse reconhecimento social de que nós somos uma profissão absolutamente necessária nesse momento, né, e no futuro, para poder dar conta disso. E isso vai ser muito bom para nós, né? Quanto à pesquisa, em terceira, a última questão aqui colocada é a pesquisa remota. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, a pesquisa remota, eu não sou contra ela, não, né? Ela, para mim, tem que tomar os mesmos cuidados de uma pesquisa presencial. E eu diria até que, como pesquisador,
eu tenho que ser mais cuidadoso naquilo que eu quero conhecer, já que eu não estou diante do sujeito que está me informando, né? Então, a pesquisa remota não serve para qualquer tipo de conhecimento, né, que eu queira desenvolver, porque, eu estou com 2 computadores ligados aqui. Um é só para eu conversar com vocês. O outro está o texto que eu escrevi. Se eu estou fazendo uma pesquisa que eu quero medir o seu conhecimento sobre determinada coisa, se você tiver 2 computadores, ou você dividir a sua tela, você responde uma coisa e já consulta no Google qual que é a melhor resposta para colocar na minha pesquisa. Então, isso é aquilo que a gente chama de um viés, né? Que pode acontecer numa pesquisa remota, é que você não está acompanhando como é que o sujeito constrói a resposta que está sendo dada. Uhum. Né? E ainda tem uma outra questão também, né, Chico? Assim, que geralmente são os mais cordiais que vão responder, né? São aqueles que se Sim. dispõem, né? Isso, Aí, digamos isso. que você queira pesquisar sobre estresse, sobre agressividade. O cara que é agressivo não vai responder sua pergunta, né? Aham. Não, Ele não tem tempo, enfim, né? A Juliane completou a pergunta dela, ela falou ah, assim, que ela queria que o senhor falasse sobre essa tendência online, sobre os atendimentos, o trabalho e a pesquisa online. aham. Então, eu acho que são todos são novidades para nós, né? Se você me perguntar assim, o atendimento online é válido? Ah, sim. Eu estava no Conselho Federal de Psicologia quando nós decidimos que deveríamos autorizar estudos e pesquisas com atendimento online. Se você me perguntar assim, o atendimento online ainda alguma coisa a ser melhor estudada? Ah, com certeza. Eu não tenho tanta certeza de que existe a mesma eficácia de resultados de um atendimento online com um atendimento presencial. Eu não li estudos ainda que conseguem fazer essa medição e dizer pode ser online, porque é tudo igual, tanto online quanto presencial. A nossa primeira preocupação, lá na década de 80, 90, quando a gente começou a discutir isso, né, era segurança, né, era garantia de proteção dos dados, da informação e tal. Hoje, tudo isso é mais relativo. A gente já tem instrumentos de criptografia, tem umas formas aí de maior segurança. Mas aí nós começamos a discutir um outro elemento que é fundamental, se discutir eficácia. Né? Por quê? Porque a gente é muito mais legal atrás da tela do computador do que de frente a frente. Né? Então, quando nós atendemos alguém, nós analisamos, né, as mensagens corporais que ela nos dá. Né? Nós não ficamos escutando só aquilo que ela fala, mas a maneira como ela fala, né? A maneira como o corpo dela fala. Né? Nós também tentamos compreender essa outra linguagem. E na pesquisa é a mesma coisa. Se eu não estou vendo esse sujeito responder às minhas questões, e isso já tem, inclusive, alguns estudozinhos. Todo mundo é muito legal no Facebook, não é? A gente ama todo mundo, a gente, né, é tão fácil falar que eu te amo, que eu te adoro, nossa, né? São e nós não somos assim, né? Nós não somos tão bacana feito a gente imagina, né? Feito o Facebook mostra, né? Se a gente fosse, não ia ter tanta violência doméstica como estão vivendo agora na pandemia, já que está todo mundo só no Facebook, né? Tudo legal, Então, tudo bonito, né? né? É. Tem uma outra pergunta aqui. Francisco, boa noite. O que o senhor pode comentar sobre o sujeito na loucura hoje? E eles ainda são tratados como foi demonstrado no filme Em Nome da Razão?
Olha, se você me perguntar se eles são tratados dessa maneira lá em Barbacena, eu digo com você com toda sinceridade que não, né? Nós Uhum. conseguimos desconstruir grande parte do manicômio de Barbacena. Barbacena hoje ainda tem pacientes que não têm, de fato, nem condições de viver sozinho. Mas a maioria dos ex-pacientes de Barbacena estão vivendo em Barbacena, na cidade, em casas, em abrigos, né? Chama Lar Abrigado, né? Onde eles tomam conta da sua própria casa, recebem seu recurso lá mensal, né? Às vezes tem uma empregada, às vezes tem alguém que ajuda na limpeza, que faz alguma coisa, que faz comida, às vezes são eles mesmos que fazem, né? Assim como aqui em Belo Horizonte também, boa parte dos nossos... nós temos vários lares abrigados aqui em Belo Horizonte, muitas pessoas moram neles, né? Mas eu acho que nós, da saúde mental, temos que fazer uma outra discussão, né? Se nós não temos mais os grandes manicômios de crônicos, como tínhamos na década de 70 e 80 e até na década de 90, né? Nós ainda temos processos cronificados nos CERSANs, né? Nos centros de convivência, né? Nós ainda não demos conta de responder tudo isso, ainda não, né? Eu costumo dizer assim, olha, é melhor ser crônico no ambulatório do que ser crônico dentro de um hospital. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Porque nós temos doenças que são crônicas mesmo, né? Diabetes é uma doença crônica, vou viver com ela o resto da vida. Hipertensão é uma doença crônica, né? Nós temos várias doenças crônicas. A loucura, eu não sei se ela é uma doença crônica ou se a gente cronifica ela, né? Sabe? Se ela não é um processo social de cronificação. Talvez eu caminhe muito mais para pensar nessa lógica, né? Mas eu acho que nós temos que encontrar novos modelos, né? Novas possibilidades. Os mecanismos que nós desenvolvemos ao longo, né, desses anos todos de luta antimanicomial foram muito importantes. Então, nós criamos CERSAN, nós criamos as oficinas terapêuticas, nós criamos aquele trabalho que o professor Fabrício faz de acompanhante terapêutico, né? Nós consultório de rua, nós inventamos um punhado de coisa muito interessante. E acho que não podemos nos dar por satisfeitos. Nós temos que continuar procurando, né? Porque senão, daqui a pouco a gente está... gente, nós somos seres humanos, né? E os malucos também são. Então, a gente acostuma, a gente acaba achando que é assim mesmo, vamos ficar desse jeito, né? Então, nós temos que nos perguntar sistematicamente se não tem que mudar, né? Senão a gente cronifica também, né? Achei interessante você falar isso, né? Porque esses mesmos espaços que se propõem a tratar o usuário de uma forma mais humanizada, de certa forma, eles ainda são estigmatizadores, né? As pessoas Sim. falam assim, olha, não, é o usuário do CERSAN, nossa, aquele ali é o que precisa do acompanhamento terapêutico, né? Então, eu fico pensando assim, como que essa pessoa pode desfrutar de uma liberdade experiencial, né? Uma liberdade de viver uma vida assim como qualquer outra pessoa, né? De ter uma autonomia e poder fazer suas escolhas, talvez desempenhar uma atividade laboral, enfim, né? Nós temos que descronificar a sociedade também, né? Porque ela Uhum. também continua cronificada com a ideia de que o doido é doido de julgar pedra, né? Ela ainda Uhum. continua achando que o doido é doido de julgar pedra. E se ele é doido de julgar pedra, eu não quero que ele jogue pedra em mim, né? Como se quem jogasse pedra fossem os doidos, né? Sim. Normalmente, quem joga pedra são os sãos, né? É.
Tem uma outra pergunta aqui, uma outra pergunta aqui da Patrícia Chaves. Excelente colocação, mas realmente acho complicado como trazer esse nosso novo normal, como bem disse o Francisco. Com essa lógica do capitalismo que lota tudo para ter mais lucro. Temos salas lotadas, ônibus, cinemas, hospitais e clínicas. Fico preocupada. Qual será a modificação possível? Então, eu entendo o que você está dizendo, Patrícia. Eu também me angustia pensar isso, né? Porque, obviamente, nós sabemos que o nosso modelo capitalista de funcionamento tem essa perspectiva de cada vez ter mais lucro. Agora, você percebe também que essa pandemia ela trouxe para nós uma coisa muito interessante, não é? O valor real não é do capital. O valor real é o trabalho, né? Quando o trabalho parou, o capital perdeu completamente o sentido, né? O capital entrou em pânico, né? Por quê? Porque quem produz o capital é o trabalhador. Se o trabalhador não trabalha, né, não tem capital, né? Então, e eu acho que essa consciência de que o sujeito mais importante nessa lógica é o sujeito humano, é o trabalhador, por sinal, é o âmago dessa discussão que nós vivemos com o presidente da República, não é? De que ele acha que o sujeito mais importante é o capital e o dono do capital, e nós achamos que não é. Nós achamos que é o trabalhador, são os sujeitos humanos, é as vidas que têm que ser preservadas. E essa discussão que nós vivemos agora, né, entre nós vamos preservar a vida ou se nós vamos preservar a economia, foi muito interessante, né? Porque não existe economia sem vida. A economia não é capaz de viver sem o trabalhador. E aí, ou ela cuida adequadamente do trabalhador, ou ela vai morrer. A economia não se sustenta sem o trabalhador, né? Então, nós vamos precisar de encontrar uma outra lógica, né? Eu não tenho todas as respostas. Nós já vivemos aí várias experiências econômicas, né? Mas países que entenderam que as suas vidas eram mais importantes conseguiram sair da crise mais adequadamente do que outros, que acharam que a sua economia era mais importante. A Austrália, a gente fez isso belíssimamente, a Nova Zelândia fez isso, né? Portugal está fazendo isso ali na nossa cara, né? O número de mortes que teve em Portugal é ridículo, né? E por quê? Porque deram é uma outra visão, né? Eu espero, né, sinceramente, eu espero que essa pandemia sirva para mostrar que alguns elementos, né? Primeiro, que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Que sem trabalho não existe economia, né? E que tem coisas que só o Estado é capaz de acolher. E uma pandemia, né, uma pandemia dessa monta, sem um sistema público, né, de saúde e de pesquisa, não tem saída. Né? Não tem saída. Né? Essa pandemia nos trouxe essa história. Né? Nós vamos ter que repensar toda a nossa vida. Assim, né? Tudo é muita coisa que nós vamos, que a geração de vocês vai ter que dar conta dela, porque vocês é que vão ter que produzir novos conhecimentos para isso. Daqui a pouco vocês estão entrando no mercado de trabalho. Né? Sim, Boa o noite, senhor Daniel. colocou de forma brilhante. Sim, pode falar. Boa noite, eu queria fazer uma colocação, uma pergunta para o Francisco. Assim, as relações sociais, né, é um fator determinante na vida do ser humano. Então, assim, em vários sentidos, né?
como a organização social, a saúde mental e os impactos após o isolamento, esse distanciamento social, a probabilidade de ficarmos mais vulneráveis vai ser maior do que antes dessa pandemia enquanto sociedade? O que você acha, assim? Eu não sei se a gente vai ficar mais vulnerável, não. Aí vou usar um pouco a metáfora do próprio vírus, né? Quando a gente entra em contato com o vírus, se ele não nos mata, a gente fica resistente a ele, né? Essa é a lógica, né? Para isso que a gente cria a vacina, né? Para a gente ficar resistente a ele. É uma maneira da gente ter um contato com ele controlado, de maneira que a gente crie os anticorpos necessários para enfrentá-lo, né? E aí ele perde a potência dele, né? Porque nós ficamos invulneráveis, né? E aí eu gosto sempre de lembrar, assim, a primeira vez que eu vi essa palavra foi quando eu, ainda criança e adolescente, eu gostava muito das revistas de Super-Homem. E o Super-Homem só era vulnerável à kriptonita, né? Mas esse era um grande problema. E ele ficava, às vezes, testando um jeito de poder encontrar uma forma de conviver com a possibilidade de encontrar uma pedrinha de kriptonita por perto para ver se ele conseguia ficar invulnerável também à kriptonita. Bom, o que eu quero dizer é que eu acho que essa pandemia, eu já disse que eu sou otimista em relação à humanidade, né? Eu acho que ela vai nos fortalecer. Nós já vivemos muita coisa, né? Como humanidade, nós já vivemos muita coisa, né? E fomos capazes de evoluir. Não tenho dúvida que nós evoluímos, né? Por mais que a gente possa eventualmente criticar que a gente fez uma evolução econômica, fez uma evolução material, que nós deixamos outras coisas que são importantes, tudo isso eu também compreendo e tal, mas a verdade é que hoje nós vivemos muito melhor do que vivíamos no século XIX, que eu não preciso nem de ir tão longe, né? Vocês podem, algum de vocês aí pode ter avô, né, do século XIX, né? Bisavô que vocês tenham conhecido, ou que as pessoas falem dele ainda com muita presença, né? Muito próximos para nós. E nós hoje estamos muito melhor do que no século XIX, né? Do ponto de vista da nossa capacidade de enfrentar exatamente as intempéries da natureza, né? A controlar a questão da alimentação, né? Da energia e das doenças, né? E por aí vai, né? Nós hoje, educação para nós é uma coisa hoje possível para a gente garantir para todo mundo. É só uma questão de direcionar adequadamente a política, a atenção à saúde da mesma forma. Isso não era assim no século XIX, né? Quer dizer, algumas pessoas tinham certeza que nunca seriam educadas, algumas pessoas tinham certeza que nunca ultrapassariam até os 30 anos de vida, e hoje não é mais assim. Então, eu acredito que nós vamos sair melhor, né? E isso é importante, assim, agora, certamente vamos ter que fazer novas escolhas, né? Novas escolhas. Esse mundo não abriu essa possibilidade dessa pandemia à toa. Por que esse bichinho que vive no mundo animal conseguiu nos atacar como ser humano? Né? Não vou fazer nenhuma daquelas discussões mais babacas de achar que tem um bicho que foi produzido no laboratório chinês para atacar o capitalismo, ou que foi no capitalismo para atacar o comunismo chinês. Não vou entrar nessa discussão. Vou dizer o seguinte, olha, esse bichinho existia lá. Agora, foi exatamente lá que nós destruímos. E, de alguma maneira, esse bichinho conseguiu saltar de lá e vir para cá.
Então, isso é algo que nós precisamos de refletir, né? Quando eu vejo, por exemplo, a quantidade de doenças autoimunes que a gente tem hoje. Eu tenho problema com glúten, eu tenho problema com diabetes, eu tenho problema com isso, com aquilo. A gente inventa um punhado de doenças e você fala assim, mas antigamente não existiam essas doenças todas. Né? Essa quantidade de alimento transgênico que a gente come, que a gente não está discutindo isso ainda, né? A questão energética, né? A cidade está uma maravilha, né, gente? A gente respira só porque os carros não estão andando, né? Então, essas escolhas nós vamos ter que fazer, eu não tenho dúvida. Assim, né? A gente quer ter uma cidade diferente, nós vamos ter que pensar em outros meios de transporte, em outra forma de viver. Nós queremos ter comida saudável, nós vamos ter que pensar que critérios que nós vamos criar para poder ter alimento saudável, que respeito que nós vamos ter à natureza, para que ela não mande para nós os bichinhos que tem que ficar lá. Porque eles têm que ficar lá. Né? Eles fazem parte dela lá. Nós não vamos eliminar ele, não. Né? Nós não eliminamos nenhum bichinho, bactéria e vírus. Nunca. Né? Eles continuam aí. Nós só criamos estratégias para que eles fiquem sem nos incomodar. Né? Agora, além desse, tem muitos outros que, se a gente não cuidar, eles também vão saltar de lá para vir para cá, entendeu? Isso eu não tenho a menor dúvida. Né? Então, eu acho que essa aqui é a questão que nos coloca. Né? Nós temos que ter um outro normal, nós temos que ter uma outra vida, criar um outro jeito de pensar a nossa matriz energética, né? A questão da nossa alimentação, a questão da nossa vida nas cidades, né? Essa quantidade de asfalto que a gente bota em tudo quanto é lugar, vai impermeabilizando tudo e depois reclama, né, que a água vem como enxurrada. Mas é lógico, nós não deixamos a água infiltrar em lugar nenhum. Né? Então, assim, é isso. Nós temos que repensar a nossa relação com esse mundo que está aí. Senão nós vamos destruir ele inteiro. Né? Mas eu acho que a gente não destrói, não. Né? A gente, nesse aspecto, eu sou otimista. A gente vai tomando os trupicão, né, e vai mudando um pouco as coisas. Verdade. Deu uma travadinha aqui. Professor, tá dando para me ouvir? Meu sinal de internet está um pouco ruim. Estou ouvindo. Certo. O professor, vai precisar de encerrar agora, porque os alunos têm aula às 7, tem professores aqui também que vão precisar de lecionar, mas, né, todo o Pitágora, toda a comunidade acadêmica aí, os alunos, professores, todos estão aí te agradecendo muito, né? Teve até uma aluna que escreveu assim, agradeço muitíssimo, né? Obrigado pela participação, tá bom? E sinta-se já convidado para outros eventos, outras palestras, que o senhor possa nos prestigiar aí com essa sabedoria, com essas reflexões. Tá? Muito obrigado mesmo, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar ajudando a discutir isso com vocês. Eu gosto muito dessa possibilidade da gente sentar e conversar. Eu acho que é aí que a gente aprende muito, né? Nesse momento eu estou fora da sala de aula, mas é muito agradável ter essa oportunidade. Muito obrigado a todos, né? Obrigado por todas as perguntas que foram feitas, né? Espero que a gente tenha criado muitas caraminholas na cabeça de vocês todos, né? Para que vocês encontrem saídas, né, para esse nosso futuro, né, que está aí pela frente. Né? Muito obrigado.